Sou o professor Denilson Alves Pereira, da Universidade Federal de Lavras. Vou apresentar para vocês uma palestra sobre modelos de linguagem para processamento de linguagem natural, que faz parte do 4º workshop em Data Science do Departamento de Estatística. Vou falar um pouco sobre o que é processamento de linguagem natural e alguns conceitos que estão por trás disso para a gente entender melhor como funcionam os modelos de linguagem. Modelos de linguagem são a base aí para aplicações como, por exemplo, o ChatGPT, que está em moda hoje em dia. Então, vou apresentar esses conteúdos para vocês, começando aqui fazendo uma introdução ao processamento de linguagem natural. Então, o que é um processamento de linguagem natural? Esse termo chamado de PLN, da sigla PLN. Então, é um campo da estatística e da linguística, quer dizer, desculpa, estou falando de estatística no departamento de estatística. Então, um campo da linguística e da aprendizagem de máquina, que é focado no entendimento da linguagem natural. Ele tem como objetivo entender o contexto das palavras. Então, tudo que está envolvido aí nessa interpretação da nossa linguagem. Então, alguns exemplos de processamento de linguagem natural seriam aí, por exemplo, para tradução entre idiomas, essas máquinas de tradução como o Google Translator, recuperação de informação, por exemplo, máquina de busca, quando você faz uma consulta aí no Google, retorna ali os resultados relevantes para aquela consulta, análise de sentimentos, extração de informação, que envolve aí várias questões, por exemplo, extrair entidades, nomes de pessoas, de lugares, aí de textos, extrair aí dados sobre cadeias de DNA, por exemplo, e perguntas e respostas, ou seja, você responder automaticamente aí perguntas feitas pelo usuário. Então, eu vou falar algum detalhezinho a mais aqui sobre essa questão dessas principais tarefas de PLN, começando então pela classificação de texto, que é a tarefa clássica aí. Então, na classificação de texto, eu dou como entrada um conjunto de documentos e o classificador vai me falar a que classe pertence cada um desses documentos dentro de um conjunto de classes pré-definidos. Então, por exemplo, eu posso classificar um documento dentre as classes arte, negócio, cultura, entretenimento. Então, são exemplos aí de classificação de documentos. Dentro da classificação de texto, eu tenho também a questão da análise de sentimentos, que é dada, por exemplo, uma revisão de um produto feita por um usuário, eu dizer se ali tem um sentimento positivo ou negativo, ou então falar se tem determinados tipos de emoções, aí, como alegria, tristeza, raiva. Outro exemplo é detectar spam, então dado, por exemplo, um e-mail, quer saber se aquilo é um spam ou não. Identificar se duas sentenças estão relacionadas, se elas são numa sequência ou não. Então, são exemplos típicos aí de classificação de texto. Mais especificamente, eu tenho classificação de palavras, que aí entra essas tarefas, como, por exemplo, o chamado post-tagging, que significa rotular cada palavra de uma sentença dentro das suas classes gramaticais. Então, por exemplo, em inglês aqui, a frase "eu gosto de ler livros", eu vou classificar cada palavra como sendo aqui, por exemplo, um pronome, um verbo, um substantivo. Então, isso seria o post-tagging. Dentro dessa mesma ideia de classificar palavras, eu tenho também o reconhecimento de entidades nomeadas. Então, por exemplo, dado uma sentença, eu quero marcar quais palavras que representam ali nome de um local, nome de uma pessoa, nome de uma organização e assim por diante. Então, são exemplos típicos aqui de classificação de palavras. Eu posso ter também outra tarefa, que seria a geração de conteúdo textual. Então, por exemplo, completar um prompt, como que você vai lá no Google, por exemplo, e começa a escrever algum texto e ele já vai sugerindo novas palavras, ou seja, é a sugestão aí da próxima palavra, que tem a ver com o contexto que você está colocando. Poderia também ter uma alternativa de preencher espaço em branco, uma palavra mascarada que está faltando no meio, eu completar. Então, seria geração de conteúdo textual. Eu posso também ter extração de respostas para determinadas perguntas. Então, posso fazer uma pergunta e dar um ou mais documentos, e aí ele vai extrair para mim nesse texto
qual a parte do documento que estaria a resposta para aquela pergunta. Esse é um tipo de tarefa de perguntas e respostas com extração de dados, mas eu poderia ter também respostas generativas, do tipo, ele vai gerar um texto próprio sem essa entrada de um documento, um texto próprio para a sua pergunta. Bom, outro exemplo de tarefa, geração de sentenças a partir de uma entrada. Então, é o caso, por exemplo, de traduzir de um idioma para outro. Eu dou uma sentença em um idioma, por exemplo, português ou francês, e ele vai traduzir para um outro idioma como o inglês. Então, um exemplo de geração de sentença a partir de uma entrada. Outro exemplo seria a sumarização de texto. Eu dou um texto e o meu algoritmo, a minha aplicação vai fazer um resumo desse texto. Bom, tudo isso que eu falei está relacionado a texto, mas o PLN, né, o processamento de linguagem natural, não está limitado à linguagem escrita. Eu posso ter tarefas mais complexas, como, por exemplo, transcrição de áudio. Dado uma gravação de um áudio, eu quero gerar o texto correspondente ao que está sendo falado ali naquele áudio. Outro exemplo seria a descrição de uma imagem. Dado uma imagem, eu vou gerar um texto que descreve aquela imagem. Ou posso ter o contrário também, dado um texto, gerar uma imagem a partir daquela descrição. Então, são exemplos típicos aí de processamento de linguagem natural, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, então, aqui nessa palestra, né? O que é o processamento de linguagem natural, o que a gente pode fazer com isso. Bom, agora, o objetivo aqui não é simplesmente falar o que você pode fazer e mostrar como fazer a partir de aplicativos. O que eu quero fazer nessa palestra é explicar um pouco o que está por trás disso. Como que eu consigo fazer, por exemplo, essa geração de texto, transcrição de áudios e tudo mais. Da onde vem isso? O que está por trás disso? Então, o que está por trás disso no estado da arte hoje, são as redes neurais, o conceito aí de Deep Learning. Então, para a gente entender um pouquinho sobre isso, eu vou fazer aqui brevemente um histórico, um resumo do que são esses conceitos. Então, começando aqui explicando um pouquinho o que é Deep Learning e as redes neurais. Então, dentro aí do conceito de inteligência artificial, né? Inteligência artificial é um conjunto de técnicas aqui da computação que tenta aí imitar a inteligência humana, né? Então, dentro dessas técnicas, tem um subconjunto grande aqui que são chamadas das técnicas de aprendizagem de máquina, o Machine Learning. Isso inclui todas as técnicas aí, desde as mais tradicionais até as mais recentes. E um desses subconjuntos de aprendizagem de máquina envolve, então, a aprendizagem profunda, que é o conceito de Deep Learning, e usa as redes neurais. Então, Machine Learning é um conjunto de técnicas aí para aprender modelos com dados, ou seja, eu vou gerar um modelo matemático a partir dos dados que eu forneço como entrada. Então, a palavra-chave aqui é dado, dados, dados e dados. Então, Machine Learning tem a ver com dados. Então, eu vou ter um algoritmo que vai aprender padrões com esses dados. E, então, aprender padrões significa que ele vai tentar encontrar ali como que esses dados se relacionam, ou eu vou ter técnicas de treinamento, onde eu forneço uma determinada entrada e forneço uma resposta, e aí a partir disso aí ele vai tentar aprender porque eu cheguei naquela resposta. E então depois ele gera um modelo matemático aí, com esses padrões, e eu uso então esses padrões aprendidos para fazer novas predições de dados que eu não sei a resposta. Então basicamente é isso, ele aprende com dados, não existe essa questão de eu fazer um código de um programa que eu coloco regras ali. Se existirem regras, ele vai aprender essas regras a partir dos dados que eu fornecer. Então a ideia das redes neurais é, em parte, simular o comportamento de um neurônio biológico. Na verdade, nós estamos muito longe disso. Mas é a ideia superficial aí de um neurônio, onde eu tenho aqui, ó, nessa representação, cada bolinha dessa aqui significa um neurônio que vai receber sinais de entrada, vai fazer um processamento e repassar sinais para o próximo neurônio. Então eu tenho camadas,
cada camada vertical de neurônios, aqui eu chamo de camadas na minha rede artificial. Então eu posso ter várias camadas até eu chegar a um processamento final, aqui a uma saída final. Então o Deep Learning é essa ideia de criar chamada aprendizagem profunda, que são modelos matemáticos mais complexos que usam essas redes neurais com diversas camadas. Então, nós vamos ver que, por exemplo, esses modelos, os modelos que a gente tem hoje aí, tem até mais de 1 trilhão de parâmetros, que é o que eu vou explicar aqui agora, o que seriam esses parâmetros aí. São redes neurais muito grandes e complexas. Então, para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso, imagina um banco aí que quer fazer predições sobre os clientes com relação ao cartão de crédito. Ele sabe que tem alguns clientes que são ali ativos, fiéis, e outros que entram e saem rapidinho. Então, ele quer entender qual que é a lógica que eu tenho ali, que se eu tiver um novo potencial cliente ali, eu consigo predizer se ele vai ser um cliente ativo ou não. Então, ele pode usar dados históricos aí sobre os seus clientes para aprender isso. Então, você pode fornecer, por exemplo, dados de cada cliente com esses atributos como idade, estado civil, renda, limite de crédito, categoria do cartão. Então, esses seriam dados de entrada aqui para uma rede neural, que vai sendo processada por esses neurônios, até chegar numa saída, que seria um classificador, nesse caso, para dizer se o cliente é ativo ou não. Basicamente, o que essas redes neurais fazem é um processamento aqui matricial, um processamento de vetores. É multiplicação e soma de vetores. É uma operação bastante repetitiva e por isso você consegue fazer isso de forma rápida aqui. E são operações simples. Então, basicamente, assim, para cada entrada dessa aqui, por exemplo, a idade ou renda, alguma coisa assim, ele vai ter um peso, assim, a intensidade do sinal que chega em cada neurônio, que faz um processamento também usando um outro peso aqui para gerar uma saída que vai sendo repassada para esses neurônios até chegar na saída final. Basicamente, o que vocês veem esses números aqui são esses chamados pesos, que são os parâmetros de uma rede neural que depois a gente vai usar nesses modelos de linguagem. Quando eu digo que um modelo tem aí 1 trilhão de parâmetros, significa 1 trilhão desses númerozinhos aqui, que eu preciso ajustar para chegar na melhor resposta. Então, basicamente, o que ele faz é uma coisa chamada de uma transformação linear, que é uma operação matricial aqui de multiplicação e soma de vetores, de multiplicação de vetores. Basicamente, operações de multiplicação e soma. Aí eu tenho um resultado aqui que vai sendo repassado até chegar na saída final. E aí, depois disso, eu ainda passo por uma outra função chamada função de ativação, que aí é uma função não linear. Então, por exemplo, um sigmoide. Então, basicamente, um neurônio desse faz um processamento de uma operação linear e depois seguido de uma não linear. Qual que é a ideia? Então, eu vou fazer esse processo de forma repetitiva, num algoritmo chamado descida do gradiente, que o objetivo é encontrar qual que é a melhor combinação de pesos que eu tenho aqui. Então, por exemplo, se eu treinar o algoritmo, quando eu treino, eu sei o resultado, eu sei a saída. Então, eu dou uma entrada, eu sei qual que é o resultado que ele deveria chegar. Então, eu posso começar, por exemplo, com pesos aleatórios aqui, fazer esse cálculo e ver qual o valor que ele chegou. Aí, e posso comparar esse valor com a resposta correta. E aí, então, eu crio uma chamada função de custo ali, que vai calcular quão longe essa resposta do algoritmo está da resposta correta. E aí, se ele estiver longe, ele volta e faz um ajuste nesses pesos para tentar minimizar esse erro. Então, ele vai ficar num processo iterativo, que esse algoritmo aqui de descida do gradiente, é chamado de descida do gradiente porque o que ele faz ali é encontrar os valores para minimizar essa função de custo. E encontrar esses valores significa um processo para fazer isso matematicamente, por meio de derivadas. Então, ele vai encontrar o mínimo ali da função para minimizar o erro. E vai, então, ajustar esses pesos de acordo com essa derivada e tentar de novo, chegar numa resposta, verifica de novo qual que é a diferença que está dando da resposta correta, faz o ajuste no peso. Então, o que ele faz no final das contas é encontrar qual a melhor combinação de valores aqui, desses pesos, para que a resposta para todas as entradas que eu fornecer aqui,
seja o mais próximo possível da resposta correta. Então, basicamente, essa é a ideia de uma rede neural. A rede neural faz isso. No fundo, ela é bem simples. São operações matemáticas repetitivas aí. Bom, tendo visto então esse conceito, vamos então ver como que eu uso essas redes neurais para fazer realmente esse processamento de texto aí. Então vamos entender o que são os modelos sequenciais. Modelos sequenciais, então, são modelos matemáticos que tratam dados que ocorrem em sequência. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu dei lá de clientes de um banco, não são dados sequenciais, mas existem outros dados em que tem alguma propriedade do tipo se os elementos na sequência se repetem, tem uma ordem, a ordem é importante, porque tem um arranjo contextual aí, e tem comprimento variável. Então, exemplos de dados sequenciais seriam, por exemplo, texto. Texto é uma sequência de palavras em que a ordem importa, tem um contexto ali. Da mesma forma, você pode pensar nos áudios, por exemplo, uma fala, uma música, imagem em movimento, ou vídeo, e séries temporais em geral, como, por exemplo, mercado de ações, que tem uma sequência aí que é importante. Sequências de DNA, estruturas de proteínas, então são todos exemplos de dados sequenciais. Eu vou dar um enfoque maior aqui hoje no texto, que é a ideia do processamento de linguagem natural, mas também isso é aplicável a todos esses exemplos de dados aqui. Bom, essas redes neurais chamadas feed-forward ou densas, essa que eu apresentei ali, elas não são capazes de processar dados sequenciais, porque elas têm um tamanho fixo, não considera a estrutura dos dados. Então, por exemplo, quando eu falo lá de dados de cliente de um banco, eu posso entrar com aqueles dados de qualquer cliente, em qualquer ordem, que isso não importa, e tem uma estrutura fixa ali. Existe um outro tipo de rede neural, também chamada de redes neurais convolucionais, que também podem ser usadas para PLN, mas não são tão apropriadas assim, porque elas foram projetadas principalmente para tratar com imagens. Então a gente precisa de uma outra forma de modelar esses dados sequenciais. Então, para a gente entender como que isso funciona, vamos entender um exemplo aqui. Suponha que eu tenha essa sentença aqui. Santos Dumont inventou o, aí eu preciso descobrir qual que é a próxima palavra que vai preencher essa sentença aqui com maior probabilidade. Então, basicamente, o que eu quero é predizer a próxima palavra, e isso pode ser modelado aí com uma probabilidade condicional. Ou seja, qual a probabilidade da palavra que vem ali ser uma palavra X, dada que eu tenho esse contexto, ou seja, eu conheço esse contexto que vem antes, para eu poder predizer essa nova palavra. Então, isso aí pode ser visto como uma probabilidade condicional. Então, nesse caso, o que eu faria é calcular a probabilidade de cada uma das palavras do meu dicionário. Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse feito esse cálculo e montei aqui uma tabela onde eu tenho aqui a palavra avião teria, por exemplo, uma probabilidade de 0,9. Navio teria uma probabilidade aqui bem próxima de 0, telefone também bem próximo de 0. Então, aquela que tiver a maior probabilidade seria, então, a palavra a ser preenchida aqui, que no caso seria avião. Então, basicamente, se eu quiser, assim, gerar uma sequência de palavras, fazer um gerador de texto que vai gerando palavras na sequência, o que eu tenho que fazer ali é usar a ideia da probabilidade conjunta e condicional. Ou seja, a probabilidade da próxima palavra ser X é um produtório aqui da geração de cada uma das palavras dessa sequência de um tamanho T. Então, que é dada então pela probabilidade de encontrar a palavra xt, dado que eu sei as palavras que vêm antes, do x1 até t-1. Então, basicamente, essa é a ideia de geração de textos aí. Pode ser visto aí como então uma probabilidade conjunta e condicional, já que nós estamos aqui num workshop de estatística, né? Então tem tudo a ver com a questão das probabilidades. Então, por exemplo, se eu quiser gerar uma sequência de palavras, começando aqui pela palavra Santos, então eu tenho a probabilidade da primeira palavra ser Santos, aí depois quando eu quiser gerar a próxima, eu já tenho esse contexto, esse Santos. Então eu quero saber qual que é a probabilidade da palavra ser a palavra Dumont, que seria o x2, dado que eu tenho a palavra x1, que é Santos. Da mesma forma,
se eu gerei Santos-Dumont, agora qual que é a probabilidade da palavra inventou é dado pela probabilidade, identificar qual que é a probabilidade de inventou, dado que eu conheço as duas palavras anteriores, Santos e Dumont. E assim por diante, eu vou gerando esse texto, então, usando essas probabilidades. Bom, aqui tem um problema, que é o seguinte, para sentenças muito longas, parágrafos aí, eu calcular essa probabilidade para todo o contexto que tem antes é computacionalmente inviável, pelo menos nos dias atuais. Então eu tenho que limitar isso a um determinado tamanho, então que a gente chama de um n-grama. Eu vou limitar a um tamanho n aí, que seria o número de palavras que eu vou olhar para trás aí para gerar a próxima palavra. Então, suponha que eu tenha ali um n igual a 2. Eu só posso olhar duas palavras antes para gerar a próxima palavra. Então, quando eu chegar aqui, por exemplo, quando eu tiver aqui Santos-Dumont, eu consigo gerar a palavra inventou olhando Santos-Dumont. Mas quando eu for gerar a próxima palavra, que é o O, eu já não posso mais ver o Santos. Eu só olho o Dumont inventou para gerar o O. E assim por diante. Então, quando eu for gerar o avião, eu só sei lá o inventou, eu já não sei mais que esse contexto continha Santos-Dumont. Então, isso acaba, é claro, gerando perdas aqui no resultado. Mas eu preciso limitar isso por questões computacionais. É claro que o exemplo com 2 é pequeno, vou ter um exemplo bem mais, um contexto bem maior, mas de qualquer forma eu tenho um limite. Bom, então esse é o conceito matemático aí que está por trás dessa geração de textos. Como que eu vou traduzir isso para ser processado aí num computador? No caso aqui especificamente de uma rede neural. Então aí vem a ideia da vetorização do contexto. Então a vetorização do contexto significa eu sumarizar essa sequência de entrada em um vetor. Nas redes neurais processam vetores. Então tem que transformar isso aí num vetor. Então o que eu tenho que fazer é sumarizar esse contexto que eu tenho em um vetor para usar esse vetor para predizer a próxima palavra. Então, basicamente, eu tenho assim, suponho que eu tenho uma representação aqui de uma rede neural, em que eu tenho cada caixinha dessa aqui seria uma das palavras de entrada, e aí eu quero gerar a próxima palavra aqui, então eu vou ter que pegar esse contexto, Santos-Dumont inventou o, e mapear isso aí para um único vetor, que eu vou chamar aqui de H, que representa todo esse contexto. Então, eu vou usar uma função f aqui, que vai sumarizar o contexto, gerando um vetor H, que vai ser o equivalente àquele cálculo da probabilidade. Ou seja, eu vou aproximar o cálculo aqui da probabilidade da próxima palavra pela probabilidade dessa próxima palavra, dado o vetor H, ao invés de realmente as palavras. E aí depois, a partir de uma função G, eu calculo qual que é a probabilidade de cada uma das palavras do dicionário para chegar aqui no avião. Então, basicamente, esse contexto H aqui vai representar o que eu tenho antes para poder gerar a próxima palavra. Bom, e como que eu vou fazer isso então? Aí que entra então uma nova arquitetura de redes neurais, chamada de redes neurais recorrentes. Eu vou começar pelas redes neurais recorrentes por questões históricas, mas hoje o estado da arte aí são uma arquitetura chamada de transformer. Então, para a gente entender rapidinho aqui o que é rede neural recorrente, imagina que eu tenho aqui uma arquitetura representada por esse desenho, onde cada x1, x2, x3 aqui seriam as palavras de entrada que eu preciso processar para gerar a sequência. Então, essa rede neural, como eu falei lá antes, ela é composta de pesos que eu preciso calibrar ali, identificar uma melhor combinação de pesos. Então, esse WX aqui, WH e WY, são matrizes de pesos aqui que eu preciso ajustar. E o H seria, então, essa representação do contexto. Então, eu pego a minha entrada, vou passar por um conjunto de pesos, fazendo aquela operação transformação linear e não linear, para gerar um contexto H, que vai sendo passado para a próxima palavra aqui. Então, eu tenho o contexto H, que vai ser usado para gerar a próxima palavra, usando um conjunto de pesos aqui também para ajustar isso. Como no treinamento eu sei a resposta, eu posso ir ajustando esses pesos, gerando uma sequência aqui de palavras.
Então, basicamente, que essa rede neural vai fazer é fazer uma operação matemática igual eu mostrei antes ali, ó, de multiplicações de vetores, e aplicar depois uma função não linear, nesse exemplo aqui, uma função chamada tangente hiperbólica. Então, o que está por trás daquela caixinha ali, do H, são essas operações matemáticas aí para ajustar os melhores valores de peso. Sem entrar em muito detalhe agora, né, a gente precisaria ter um curso aí sobre redes neurais para entender isso melhor, mas só para vocês terem uma ideia de que basicamente eu calcular esses pesos aqui. Existem alguns tipos de redes neurais recorrentes. Assim, ao invés de olhar só as palavras anteriores, eu poderia olhar também as palavras para frente. Então eu tenho as redes neurais bidirecionais que conseguem ver nos dois sentidos aí para fazer essa predição. Eu tenho uma rede neural, tem as redes neurais bidirecionais recorrentes básicas e tem as chamadas LSTM, que é uma variante das redes neurais recorrentes, e tem a GRU, que são as principais arquiteturas aí de redes neurais recorrentes. Bom, e aí como que a gente usa essas redes aí, então? Aí eu tenho a ideia do modelo, preciso entender também a ideia de um modelo sequence to sequence, sequência a sequência. Então a ideia de um modelo sequence to sequence é mapear um vetor de entrada de tamanho fixo para um vetor de saída de tamanho fixo, só que o tamanho da entrada e da saída podem ser diferentes. Por exemplo, quando eu tenho aplicações do tipo tradução de um idioma para outro. Então eu entro com uma sentença de um certo tamanho, por exemplo, em português, quando eu traduzir, ela não vai ter o mesmo número de palavras em inglês, esse tamanho pode ser diferente. Então essa ideia de um modelo sequence to sequence surgiu basicamente aí da tradução de textos, mas existem várias outras aplicações que usam esse mesmo modelo. Então foi criada uma arquitetura chamada de encoder-decoder, um codificador com um decodificador, que pode ser implementado aí pelas redes neurais recorrentes, incluindo a LSTM, e o transformer, que eu vou falar daqui a pouco. Basicamente eu tenho uma ideia assim, ó, a parte do encoder é onde eu entro com as palavras aqui de entrada, e ele vai processar, gerar um contexto aqui para essas palavras de entrada, que vai ser passado para o decoder, que vai gerar uma nova sequência, como por exemplo a tradução para um novo idioma ou a resposta para uma pergunta. Então o encoder processa a sequência de entrada e comprime essa informação num vetor de contexto de tamanho fixo. E o decoder então é inicializado com esse contexto para gerar a saída transformada aí. Então da perspectiva probabilística, eu estou então fazendo aí o encoder-decoder, o que está fazendo aqui é aprendendo aí a distribuição condicional sobre uma sequência de tamanho variável, condicionada a outra sequência também de tamanho variável. Então, eu tenho aqui, para gerar, a probabilidade de eu gerar uma sequência y, que são a sequência de palavras y1, y2 até yt', dado que eu sei a entrada x1 até xt. E esses t' e t podem ter tamanhos diferentes. Então, o modelo de linguagem, que é um dos objetivos da minha palestra aqui hoje, né, falar de modelo de linguagem, basicamente, o que o modelo de linguagem faz é calcular essa probabilidade de geração de palavras, de sequência de palavras, né? Então, no modelo básico aí você quero gerar uma sequência y1 até yn, que é dado pelo produtório aqui da probabilidade das palavras que eu tenho antes ali, né? Yt, até um tamanho n. Agora, nesse caso do encoder-decoder, inclui uma outra condicional aqui, que para gerar essa sequência y1, y2, yn, eu tenho o contexto de entrada, ou seja, a minha entrada ali. Então, eu quero gerar uma sequência y, dado que eu conheço uma entrada x. Então, basicamente, o que muda aqui nesse produtório é que agora, na hora de calcular essa sequência, eu tenho que levar em consideração essa entrada x. Então, no fundo, de novo, eu tenho aqui um modelo probabilístico para fazer essa ideia do encoder-decoder. Bom, o encoder-decoder tem um problema que não funciona bem para sequências longas, esse encoder-decoder básico. Esse vetor de contexto, ele tem que codificar muita informação. Toda a informação que eu dei de entrada ali, ele vai ter que condensar isso em um vetor para gerar a saída.
Então, isso acaba não tendo bons resultados aí para sequências longas. Então, historicamente, de novo, né, isso eu estou falando de uma evolução histórica aí ao longo dos últimos anos. Então, foi criado aí um outro conceito chamado de mecanismo de atenção. Então, para evitar esse gargalo aqui, ó, desse vetor de contexto entre o encoder e o decoder. Então, vamos entender um pouquinho o que é mecanismo de atenção. Então, o mecanismo de atenção é parte aí da rede neural. Então, como o encoder fornece representações para todos os tokens, então ele não comprime a fonte dentro de um único vetor, no caso do mecanismo de atenção. Na hora que eu for usar o decoder, ele vai poder olhar a cada passo quais são as fontes mais importantes. É como se, agora é uma alteração ali de forma que na hora que eu estiver fazendo a geração da próxima palavra, ali no decoder, ele não vai olhar simplesmente esse vetor de contexto, ele vai conseguir olhar também cada uma das palavras de entrada e decidir qual delas tem mais importância ou menos importância para a geração da próxima palavra. Então, essa aí foi uma arquitetura que foi desenvolvida aí para poder fazer isso, ou seja, aqui nessa representação aqui, ó, no decoder, ele vai conseguir olhar a importância de cada palavra de entrada aqui para eu gerar essa próxima palavra. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma tradução aqui de russo para inglês, eu consigo identificar a importância de cada palavra aqui do russo na hora de gerar a próxima palavra em inglês. Bom, aí depois teve uma outra evolução, que é o estado da arte hoje, que foi em 2018, uma arquitetura chamada Transformer, que foi proposta aí pelo Google, e é um modelo, então, baseado somente em mecanismos de atenção. Então, eu vou tirar aquela ideia de recorrência, porque na recorrência, um grande problema da recorrência, das redes neurais recorrentes, é que eu tenho uma coisa que é obrigatoriamente sequencial ali. Ou seja, de uma palavra eu tenho que passar um contexto para a próxima palavra. Isso torna essas redes lentas. Então, o que o Transformer fez foi criar um mecanismo, na verdade é baseado também no mecanismo de atenção, é uma evolução do mecanismo de atenção que ele chama de self-attention, de alta atenção, em que é mais uma evolução desse mecanismo de atenção, onde que no encoder, que é a arquitetura do encoder-decoder, no encoder os tokens conseguem olhar uns para os outros e trocar informação entre eles. Antes de gerar qualquer contexto ali, eu consigo ver assim, qual que é a relação de uma palavra com cada outra da minha entrada, logo no encoder. E lá no decoder também, as palavras que vão ser geradas, elas conseguem trocar informações entre elas, para aquelas que já foram geradas, e ainda olham as palavras de entrada lá, para gerar então cada uma das próximas palavras. Então essa que é a ideia básica aí, é como se eu tivesse uma coisa assim, ó. Imagina uma frase em inglês aqui, que seria assim, ó, o animal não atravessou a rua porque ele estava muito cansado. Então esse it, o ele aqui, ó, ele está se referindo ao animal ou à rua? Para a gente é fácil identificar isso, mas para um algoritmo não. Então eu preciso saber qual que é a relação do it com cada uma das outras palavras. Então, assim, quando eu estiver calculando aquele esquema de atenção ali, a hora que eu estiver calculando aqui o it, eu consigo olhar para cada uma das outras palavras da mesma entrada e poder dimensionar ali qual que é a importância de cada uma. Então, eu vou ter um mecanismo de pesos aqui, de cálculo daqueles pesos, que vai me falar, por exemplo, que o animal aqui, ó, o D e o animal, tem uma importância maior para esse it do que as outras palavras, que por exemplo, street. Então, aí ele consegue identificar essa relação entre as palavras. Então, esse é um mecanismo que foi criado aí, chamado de self-attention, que faz parte do Transformer. Então, o Transformer ele é muito mais eficiente, porque além de conseguir assim, uma qualidade melhor no resultado, por causa desse mecanismo, ele também processa de forma independente, não tem aquela ideia de recorrência que depende da ordem. Então, ele consegue fazer um processamento assim, de cada palavra em relação a todas as outras em paralelo, ou seja, ele processa cada uma das palavras em paralelo, e é isso aí eu consigo fazer um processamento usando aí as GPUs, que são esses mecanismos de memória para processamento gráfico, que foi adaptado aí para as redes neurais, que funcionam muito bem e conseguem processar isso de forma muito mais rápida do que as redes neurais recorrentes.
Então, o Transformer foi a evolução que tem aí, que é o estado da arte hoje. Então, tudo que a gente vai ver hoje de modelos de linguagem, os recentes aí são baseados em Transformers. Então, aqui está um desenho dessa arquitetura do Transformer. Claro que não dá para entrar em detalhe aqui na palestra, mas eu tenho aí, por exemplo, estou preparando aí um curso sobre isso, nos mínimos detalhes aí, para quem tiver interesse depois. Bom, então, visto todo esse contexto aí do que está por trás do processamento de linguagem natural, que são essas redes neurais, em especial os transformers, então agora vamos entender como que eu crio aí os modelos de linguagem. Então, começando aqui pela representação de palavras. Então, para eu entrar com um texto aí para essas redes neurais, essas palavras precisam ser convertidas para números. Aí eu tenho algumas estratégias aqui para representar as palavras como números. A mais atual que a gente tem hoje é essa representação distribucional, onde cada palavra é representada aí por um vetor de tamanho fixo, que são chamados word embeddings, os embeddings de palavras aí, que são vetores de palavras, representação de palavras. Então, cada dimensão aí, de um tamanho n, representa um determinado contexto. Então, a intuição por trás desse word embedding é capturar o significado aí das palavras e poder relacionar uma palavra com a outra aí, de forma que eu consiga capturar ali semântica desses textos. Então, para a gente entender um pouquinho melhor o que é isso, imagina que eu represente aqui cada uma dessas palavras, que é homem, mulher, rei, rainha, como um vetor de números aqui, e onde que cada atributo, cada número desse representa aqui o chamado de uma feature, um atributo aqui. Então, suponha que eu tenha feito isso manualmente e falado assim, eu quero representar essas palavras usando os seguintes atributos: gênero, realeza, idade e pet. Aí essa representação aqui, no meu exemplo, vai de -1 até 1, onde -1 está no extremo, 1 está no outro extremo e 0 é algo mais neutro. Então, se eu quiser representar a palavra homem, aí no atributo gênero, ele tem um extremo aqui bem próximo de -1, enquanto que a mulher está no outro extremo aqui próximo de 1. Já com relação à realeza, o termo realeza, homem e mulher é indiferente. A idade também é indiferente e em relação a pet também é indiferente. Agora, se eu estiver falando de rei e rainha, então em relação a gênero, eles também estão em dois extremos aqui. Já em relação à realeza, tem um peso forte, todos os dois podem fazer parte da realeza. A idade tem uma certa influência, normalmente é mais alto, uma idade maior, né? E pet é uma coisa neutra aí. Agora, se eu estiver falando de cachorro e gato, essa representação eles ficariam bem próximos aqui, tanto em gênero quanto em realeza, idade e pet, com peso grande aqui para pet e para o gênero. Então, imagine que eu tivesse feito isso manualmente, definido esses termos aí. Se a gente olhar para esses vetores, vocês vão ver que o vetor que representa cachorro e gato, eles são muito similares, ou seja, tem praticamente os mesmos números aqui. Então, se a gente pensar em representar um vetor no espaço multidimensional, lembra assim, a representação de um vetor lá na álgebra, né? Um vetor ele sai aqui da origem e vai até um determinado ponto no espaço, onde esse espaço tem várias dimensões aí. Então, imagina que esses atributos aqui sejam as dimensões do meu espaço. Então, nesse caso, eu tenho 4 dimensões. Então, qualquer vetor desse aí vai estar representando um ponto nesse espaço. Então, se eu representar cachorro e gato aí, vocês vão ver que eles vão dar 2 pontos aí no espaço bem próximos um do outro, porque eles estão semanticamente dentro de uma categoria que tem um mesmo significado. Então, essa que é a ideia da representação distribucional. Então, historicamente também, essa ideia surgiu em 2013 com um modelo chamado Word2Vec, proposto também pelo Google, que foi uma revolução aí nessa área. Então, nessa proposta deles, eles conseguiram identificar que as palavras realmente têm uma representação no espaço que captura esse significado. Então, esse desenho aqui mostra, por exemplo, o homem, mulher, rei e rainha. Eles têm mais ou menos no espaço uma distância, a relação entre homem e mulher é praticamente a mesma entre rei e rainha.
Então, usando operações matemáticas aí com esses vetores, eu consigo, assim, a partir do dado que eu tiver de um, eu consigo calcular o outro, aí, por exemplo, usando essas relações entre eles. Então, nesse trabalho deles aí, eles conseguiram identificar diversos tipos de relações. Então, por exemplo, entre feminino e masculino, essa questão do rei e rainha, homem e mulher. Também conseguem capturar, por exemplo, tempos verbais, aqui, gerúndio, passado, tem palavras que estão no gerúndio no passado, tem uma representação equivalente aqui. Outro exemplo é de países e capitais. Então, se você pegar assim, a capital de cada país, por exemplo, a capital da Turquia é Ankara, a capital do Canadá é Ottawa. Então, se você olhar essa representação no espaço, você vai ver que eles têm mais ou menos a mesma distância entre esses vetores aqui. Existe um relacionamento aí, entre capital e país. Se você conseguir pegar, existe um algoritmo aí chamado, um método chamado TSNE, que consegue pegar esse espaço multidimensional e transformar num espaço bidimensional. E se a gente fizer isso, a gente consegue ver os chamados clusters, os grupos aqui. Se você pegar palavras que estão próximas aqui, por exemplo, essa representação de bolinhas amarelas, tem aqui, refrigerador, forno, micro-ondas, GE, LG. Então, são coisas relacionadas aí a equipamentos de uma cozinha com suas marcas, né? Você pegar outro grupinho aqui, tem aqui bateria, carga, ferramenta, então são Bosch, né? É um outro grupinho que tem relacionamento entre eles. Então você consegue visualizar claramente a captura dessa semântica das palavras aí, que é feita então por essa representação distribucional. Esses métodos que fazem isso. Bom, e para que serve isso? Suponha que eu tenha já esses word embeddings formados ali para cada palavra. Então eu poderia usar isso aí para algumas tarefas de PLN. Então, por exemplo, reconhecer entidades nomeadas. Então, imagine que eu tenho aqui a representação de uma rede neural, onde cada palavra é dada como entrada aqui. Então, suponha que o algoritmo foi treinado e no treinamento tinha lá uma frase assim: João Silva é um plantador de laranjas. Então, aqui no caso, eu sei que João Silva é o nome de uma pessoa. Então, ele marca as duas palavras aqui, João Silva, como nome de pessoa. Como eu tenho, se eu tiver todo esse word embedding para um determinado conjunto grande de textos, eu vou ter relacionamentos entre palavras que vai conseguir capturar, por exemplo, o relacionamento similar aqui entre plantador e cultivador, entre laranja e banana. Então, se eu der uma outra frase aqui, Simon Lee é um cultivador de bananas, o algoritmo é capaz de identificar que laranja e banana tem um relacionamento próximo, plantador e cultivador também. E aí, como você rotulou João Silva como o nome de uma pessoa, então existe uma probabilidade grande de Simon Lee também ser o nome de uma pessoa. Então essa que é a ideia de usar esses word embeddings para tarefas específicas assim. Bom, eu falei do conceito, mas como que esses word embeddings são gerados? Aí existem várias técnicas aí. Então eu coloquei o nome de alguns métodos aqui que fizeram isso. O primeiro foi esse Word2Vec, lá de 2013 com o Google, que usa uma rede neural simples, uma rede neural básica lá, que é treinado aí num grande corpus de dados. Você pegou todos os dados aí se não me engano, da Wikipedia e de outros dados que o Google tem, e treina aí um algoritmo para identificar essas relações dessas palavras. Aí depois, historicamente, vieram outros aqui que se tornaram conhecidos aí. Tem o Glove, o FastText, o Elmo, o BERT e hoje o GPT e vários outros. Então, sem entrar em muito detalhe de cada um, né? Mas só para vocês entenderem de onde veio isso, a ideia é assim: se eu tenho esses word embeddings prontos aí, por que isso aí se tornou realmente uma revolução? Porque é feito um treinamento. Para treinar um modelo desse, para gerar esses contextos, você precisa de uma capacidade de processamento muito grande computacional, tem um custo muito alto. Então, só essas grandes empresas como Google, Facebook e tudo mais que conseguem fazer isso. Então, o Google, quando ele gerou esse Word2Vec,
ele disponibilizou esse modelo pronto. O que significa disponibilizar o modelo pronto? Ele faz todo o treinamento e gera um modelo. O que é o modelo? É simplesmente a arquitetura da rede com aqueles pesos já prontos que conseguiram o melhor resultado. Então, tendo aqueles pesos prontos, eu posso simplesmente usar esse modelo pronto. Eu simplesmente baixo ele aí, faço um download e uso dentro do meu código, já com esses pesos calibrados ali para interpretar esse relacionamento entre as palavras. E aí eu pego isso e adapto para uma tarefa que eu quero fazer, por exemplo, reconhecimento de entidades nomeadas, análise de sentimentos, classificação de texto, etc. Isso é um processo chamado Transfer Learning, transferência de aprendizagem. Então, eu uso esse conhecimento pré-treinado aí do relacionamento entre as palavras e faço um ajuste fino, chamado Fine Tuning, para uma tarefa específica. E fazer esse ajuste fino é fazer pequenos ajustes nesses pesos, treinando aí com um conjunto menor de dados para uma tarefa específica. Então, por exemplo, para entidades nomeadas, eu teria que ter um conjunto de dados com resposta, marcando cada nome de pessoa lá, por exemplo, para treinar esse algoritmo. E quando eu treino, então eu faço pequenos ajustes nesse peso, adicionando ali nesse modelo um classificador e faço esse treinamento conjunto chamado de Fine Tuning para ajustar esses pesos para essa tarefa específica. Essa que é a ideia básica. Foi isso que fez a grande revolução aí nessa área de PLN nos últimos 10 anos aí. O Word2Vec, como foi o primeiro, e depois o Glove, que vem em sequência, eles criam esses embeddings de forma estática. Então, ele não consegue, por exemplo, se eu tiver duas frases, assim, Maria foi ao banco pedir um empréstimo e Maria sentou no banco da praça, a palavra banco aqui tem significados diferentes. Mas o Word2Vec e o Glove, eles não conseguem gerar vetores diferentes para a palavra banco. Eles são vetores estáticos, embeddings estáticos. Então, isso você perde um pouco aí da semântica. Aí, então, é que surgem os modelos de linguagem. Assim, o modelo de linguagem, essa ideia de predizer a próxima palavra, consegue gerar embeddings dinâmicos. Então, eu já falei a ideia lá anteriormente, mas só revisando aqui, o modelo de linguagem é essa ideia de determinar a próxima palavra com base em um modelo probabilístico, ou seja, predizer a probabilidade de cada palavra no vocabulário ser a próxima palavra de uma frase. Então, por exemplo, você tem uma frase aqui, um especialista na produção de vinhos aí eu quero completar essa palavra aqui. Se eu tiver um treinamento aí num grande corpus linguístico, eu vou conseguir saber qual que é a palavra que tem maior probabilidade de ser colocada aqui, que no caso seria a palavra enólogo. Então, é aquela ideia de calcular a probabilidade conjunta e condicional aqui para predizer a próxima palavra que eu falei lá no início da palestra. Então, basicamente, depois disso aí, é claro que eu tenho que ter um contexto limitado aqui, e aí passa por uma outra função que na rede neural é chamada de softmax, que calcula então a probabilidade de cada uma das palavras ser essa próxima palavra, para eu chegar aqui na palavra enólogo, nesse exemplo. Bom, esses modelos de linguagem não precisam ser necessariamente a próxima palavra. Ele pode ser treinado, por exemplo, para encontrar uma lacuna aqui, uma palavra mascarada. Então, por exemplo, quero um copo de café com, aí eu tenho uma palavra, e um pão com manteiga. Qual que é a palavra mais provável de estar aqui? Então, como eu falei, você tem que limitar aí, às vezes o contexto. Então, você pode, por exemplo, usar as 5 palavras antes e 5 depois, ou as últimas 4, as últimas 2. Tem várias estratégias aí que eu preciso limitar de certa forma. E aí, então, eu calculo, por exemplo, qual que é a probabilidade da palavra leite, da palavra café, da palavra Nescau, e coloco aqui a palavra de maior probabilidade. Então, o modelo de linguagem faz isso. Então, o primeiro modelo de linguagem a gerar embeddings dinâmicos foi chamado de Elmo. O Elmo, então, ele é realmente um modelo de linguagem e consegue gerar embeddings dinâmicos. Então, por exemplo, nessa frase aqui do banco, Maria foi ao banco pedir um empréstimo e Maria sentou no banco da praça, a palavra banco vai ter um vetor, um embedding diferente para cada sentença dessa aqui. Então, na hora de gerar os embeddings, ele vai levar em consideração todo esse contexto aqui. Então, eu tenho embeddings dinâmicos. Então, isso também foi uma outra evolução aqui nesse conceito de embeddings. Só que o Elmo ele foi baseado aí nas redes neurais recorrentes, que, como eu falei,
são lentas. Então aí veio depois um próprio Google e também um modelo chamado BERT, que ficou bastante conhecido e é muito usado até hoje, foi criado em 2018, que usou então o Transformer. Então ele é um modelo de linguagem que é capaz de gerar esses embeddings e ser adaptado aí para outras tarefas, usando a arquitetura do Transformer. Então ele, além de ter resultados melhores, ele é muito mais rápido no processamento. Então vamos falar um pouquinho sobre o BERT aqui. Então o BERT, ele é um modelo de linguagem, ele foi pré-treinado da seguinte forma, ele foi pré-treinado em duas tarefas, a de predição da palavra mascarada, como aquela do caso aí que eu citei do leite com café lá, e a predição da próxima sentença. E ele usa esse paradigma de pré-training e fine-tuning, ou seja, ele vem pré-treinado e você pode usar ele e fazer um ajuste fino para uma tarefa específica. Então, no pré-treino, você faz um treinamento chamado de auto-supervisionado, self-supervised, um grande corpus de texto. Por que é auto-supervisionado? Eu não preciso rotular a resposta. Se eu pegar sentenças e frases e esconder uma palavra, eu sei qual palavra está ali porque eu tenho a sentença. Então eu posso treinar o algoritmo assim, eu não forneço, para treinar eu forneço a resposta e peço para ele predizer essa resposta. E vou então fazendo aquele ajuste da rede neural para ver qual que é a combinação de pesos que melhor se aproxima da resposta correta. Então, eu não preciso de alguém, de um ser humano rotular dados. Ele já tem esses dados rotulados pelo próprio texto ali, só precisa esconder essas palavras. E depois você tem o ajuste fino, que então pegar esse modelo que foi treinado aí e adaptar ele, fazer um novo treinamento menor, com uma quantidade muito menor de dados, para uma tarefa específica. Então, vamos entender esse pré-treino. Então, no caso da palavra mascarada, vamos supor que eu tenho a sentença aqui, o rato roeu a roupa do rei. Aí eu escondo, por exemplo, a palavra roeu e falo para o algoritmo calibrar os pesos para descobrir que palavra é essa. No treinamento eu sei que essa palavra é roeu, então eu posso medir o quanto que ele está acertando ou errando, usando aquela função de custo das redes neurais, e ajustar os pesos para que ele dê o melhor resultado. Então ele foi treinado assim. Então eles pegaram assim, um grande conjunto de textos, um conjunto gigantesco de textos, da Wikipedia e do Google Books, e mascararam 15% das palavras desse texto para ele descobrir. Então ele foi treinado assim. E também foi treinado para predizer a próxima sentença. Na verdade não é predizer a próxima sentença, é dizer se duas sequências têm relação ou não. Então, por exemplo, se eu tenho a sentença 1 aqui, João foi ao posto de gasolina, e a sentença 2, ele encheu o tanque do carro, tem um relacionamento entre as duas sentenças. Mas se eu colocasse uma outra sentença qualquer aqui, provavelmente não teria relacionamento. Então ele foi treinado com esse objetivo também de classificar se uma sentença é sequência ou não da outra. Então ele foi, para treinar eles colocaram aí 50% das sentenças como sendo sequenciais e 50% gerados aleatoriamente como não sequenciais. Então basicamente aqui, você pensar no modelo BERT aqui como uma rede neural lá, você tem as entradas aqui que são cada uma das palavras, e aí para aquela palavra que você mascara, você tem um classificador aqui em cima dessa rede, que é uma outra camada de rede neural aqui, com o objetivo de fazer a classificação e dizer qual que é a probabilidade que está, qual a palavra que está mascarada ali, usando a questão das probabilidades de qual palavra do dicionário que tem maior probabilidade de ser a palavra que está mascarada. E foi também treinado com essa questão das duas sentenças. Das duas sentenças, você tem um token, uma entrada especial aqui, que ele deixa reservado para fazer um classificador para dizer se uma palavra é ou não sequência da outra. Então ele foi treinado assim. E aí depois, na hora do fine tuning, aí eu posso usar esse treinamento já pré-feito ali, pré-treinado, esse modelo pré-treinado, e adaptá-lo para uma nova tarefa. Essa nova tarefa pode ser todas aquelas que eu falei lá no início da palestra. Perguntas e respostas, entidades nomeadas, análise de sentimentos, tradução, sumarização. Então eu posso fazer um fine tuning para cada uma dessas tarefas,
fornecendo aí um conjunto de dados rotulados para cada uma dessas tarefas para fazer esse ajuste fino. Então você tem aqui, a ideia é, você tem um modelo pré-treinado e se adapta ele então para cada uma das tarefas que você quiser a partir desse fine tuning. Então, por exemplo, se eu quiser adaptar ele para detectar spam ou não spam, basicamente eu vou criar um classificador aqui que eu vou treinar ele com um conjunto de dados, assim, eu forneço várias sentenças, alguns são spam, outros não, e forneço a resposta para ele treinar. Ele vai fazer um ajuste nesses pesos que já veio pré-treinado, ou seja, no pré-treinamento a ideia é você ter essa semântica das palavras. Já conhecendo essa semântica das palavras, isso facilita muito aí essa classificação do que é spam e o que é não spam. Então, basicamente você vai ajustar alguns pesos aqui, fazer pequenos ajustes nos pesos para treinar ela para essa tarefa específica. Bom, o BERT, o Google liberou aí duas variantes desse modelo, ou seja, qualquer um pode baixar e usar aí. Um BERT com uma rede neural maior aqui, com maior número de parâmetros, e outro menor. Basicamente a diferença deles é claro que um maior vai ter uma qualidade melhor nos resultados, mas vai exigir uma capacidade de processamento maior. Então você tem duas opções aqui. Ele foi treinado aí com toda a Wikipedia e com o Book Corpus do Google, essa base de dados de livros do Google. Para vocês terem uma ideia do número de parâmetros, aqui o maior tem 340 milhões de parâmetros, ou seja, 340 milhões daqueles pesozinhos lá que você precisa ajustar. Então ele foi ajustado, no treinamento ele é ajustado, esses 340 milhões de parâmetros estão ajustados, e então ele fornece isso aí já pronto, com esses parâmetros ajustados, com um modelo pré-treinado. Existem outras variantes aí do BERT, que surgiram depois, assim, é a mesma ideia ali do BERT, mas foi treinado às vezes com dados diferentes, foi treinado com tarefas diferentes, então existem algumas versões aí chamadas, tem o DistilBERT, o ALBERT, tem o Roberta, tem o XLM Roberta, então são algumas variantes aí do BERT. E aí depois, outro modelo bastante conhecido aí é o GPT. Então hoje a gente conhece muito o GPT por causa do ChatGPT, né, que ficou famoso aí, mas o GPT é o modelo de linguagem que está por trás do ChatGPT, e ele começou lá na mesma época do BERT, e ele tem várias versões. Ele começou lá com o GPT-1, depois o 2, o 3 e hoje a gente está indo no 4. Ele foi desenvolvido por uma empresa chamada OpenAI. Basicamente, assim, ele não tem nenhuma inovação. Ele usa o Transformer. O Transformer é que foi a grande inovação. Mas o que ele tem de interessante aí é que ele foi treinado com uma quantidade gigantesca de dados. É o maior modelo que a gente tem hoje. Então ele é realmente uma engenharia bem feita aí, com um grande volume de dados para gerar as aplicações que a gente tem hoje aí com ele. Então a ideia básica dele é a mesma do BERT e dos outros modelos de linguagem, que é interpretar melhor aí a linguagem humana. Então, em termos de Transformer, ele usa somente a parte do decoder, ou seja, ele é treinado aí somente com decoder, assim, como um modelo genérico aí. E o GPT-4, para vocês terem uma ideia, comparando lá com o BERT, que tinha 340 milhões de parâmetros, o GPT-4 tem 1,7 trilhão de parâmetros. Então, ele é muito maior, é uma rede neural muito maior. E ele também foi treinado aí para tarefas, para poder conseguir usar ele sem precisar de fazer exatamente um fine tuning. Então, ele tem o fine tuning também, que é essa ideia de fornecer exemplos para adaptar ele para uma tarefa específica, mas ele pode ser usado de uma forma sem que seja feito o ajuste nos pesos ali, que é uma coisa chamada de shot. Aí você tem o zero shot, one shot e full shot. Basicamente a diferença deles é assim, o zero shot, a ideia é que você simplesmente descreva o que você quer, a tarefa que você quer, sem precisar de dar nenhum dado para ser treinado para aquela tarefa. E o one shot, você fornece um exemplo de treino, e o full shot você fornece alguns poucos. Então, basicamente, um exemplo aqui, no zero shot, você pede assim, você faz uma descrição da tarefa, então essa é a forma de usar ele, né? Você faz uma descrição da tarefa,
Por exemplo, traduza do inglês para o francês. E fornece a palavra que você quer que seja traduzida. Esse é o zero shot, você não precisa dar nenhum exemplo. Você chamar de um prompt, você fornecer aqui o que você quer que ele faça. One shot, aí você fornece um exemplo. Você faz de novo aqui, traduz do inglês para o francês, aí você fornece um exemplo assim, de uma palavra em inglês e a sua tradução para o francês. E aí depois você pede o que você quer que seja traduzido. Você fornece um único exemplo. O few shot você pode fornecer 2, 3, alguns poucos exemplos. É a mesma ideia. E você tem o Fine Tuning também. O Fine Tuning aí você fornece um conjunto maior de exemplos aí, alguns centenas ou milhares de exemplos aí. E nesse caso é feito o ajuste ali dos pesos. Então, em geral, assim, o Fine Tuning, de uma forma geral, funciona melhor, mas exige dados aí para treinar, uma quantidade maior de dados para treinar. E o zero shot, a ideia é você sair usando o modelo sem precisar de nenhum treinamento. Então o GPT tem essa diferença aí, na forma que ele foi concebido aí, que é diferente do BERT. Bom, nessa ideia desses modelos mais recentes, depois do GPT tem surgido vários outros modelos aí nessa mesma linha, esses chamados grandes modelos de linguagem. Então, basicamente, quando a gente vai usar eles têm uma coisa chamada de cadeia do pensamento. É importante nesses prompts, na hora de explicar o que você quer para o modelo, você tem o prompt padrão, que, por exemplo, você vai e descreve uma pergunta aqui. Ó. Então, traduzindo aqui, você fala assim, ó, o Roger tem 5 bolas de tênis, ele compra aí mais 2 latas de tênis e cada lata tem 3 bolas. Aí você quer perguntar para ele, então, quantas bolas de tênis ele tem agora? Aí, para treinar ou fornecer um one shot, por exemplo, você fornece a resposta lá. A resposta é 11. Aí, depois você faz uma nova pergunta, que você não tem resposta, e quer que ele te fale a resposta. Uma pergunta na mesma linha aqui, de fazer esses cálculos simples aí. Aí, provavelmente, ele vai errar, porque você simplesmente forneceu a resposta. O melhor seria você fornecer uma resposta explicando como que ele chega na resposta. Então, por exemplo, ao invés de simplesmente fornecer que a resposta é 11, você faria uma descrição assim. Ó. Roger começou com 5 bolas, 2 latas tem 3 bolas de tênis, cada, então você tem 6 mais 6 bolas. E aí você soma 5 mais 6 e chega na resposta 11. Então essa cadeia de pensamento aí ajuda muito esses modelos a te dar uma resposta melhor. Então aí provavelmente ele acertaria a próxima pergunta ali, no mesmo estilo. Bom, o GPT é o grande modelo de linguagem, mas o GPT, a ideia dele é essa do modelo de linguagem, quer dizer a próxima palavra, a palavra faltante ali. Ele não está ajustado para nenhuma tarefa. Aí se você quiser fazer, por exemplo, um chat, igual o chat GPT, você precisa fazer um fine tuning, um treinamento dele aí, para fazer conversas, responder perguntas, respostas e ter uma conversa aí com um usuário humano. Então, primeiro eles fizeram o Instruct GPT, que foi a base para gerar o Chat GPT. Então a questão é que o objetivo do modelo de linguagem é predizer a próxima palavra, já o chat é ter essa conversação, produzir um conteúdo aí útil e seguro para o usuário. Então o Instruct GPT, ele é o precursor aí do Chat GPT, e a ideia, ele foi treinado, foi feito um fine tuning aí dessa forma que está aqui nessa figura aqui. Ó. Eu dou uma requisição e forneço uma resposta. Então, isso aí, você tem que fornecer para o modelo essa resposta. Para ele aprender como responder uma determinada requisição, uma determinada pergunta. O Instruct GPT foi assim, um conjunto de perguntas e respostas para ele treinar. Só que o problema de perguntas e respostas é difícil ele manter uma sequência de conversa. Então, o Chat GPT melhorou isso, fornecendo aqui para treinamento uma sequência, assim, uma requisição 1 com a resposta 1, depois a requisição 2 com a resposta 2, e 3 com a resposta 3, e assim por diante, dentro do mesmo contexto, como se fosse uma sequência de conversação. Então, ele foi treinado dessa forma. Então, eu preciso de dados para treinar isso. Eu preciso de dados para treinar esses modelos. Então, ele tem, o ChatGPT, ele tem 3 estágios aqui de treinamento. O estágio 1 é o próprio modelo GPT, que é esse que eu expliquei aqui na palestra.
onde ele é treinado aí como modelo de linguagem. No estágio 2, então, é feito o fine tuning para a tarefa supervisionada, nesse caso, uma tarefa específica de conversação. Então, eu tenho que fornecer esses dados de uma sequência de uma conversação ali, para ele entender o que é uma conversação. E no estágio 3, se eu simplesmente fornecer essa sequência de conversação, ele acaba aprendendo essa ideia da conversação, mas acaba sendo um contexto bem específico ali que foi treinado. Então, para ele ter melhor resultado, eles fizeram um estágio 3, que é um esquema chamado de aprendizagem por reforço. É uma técnica aí de aprendizagem de máquina, que basicamente, assim, você tem uma função matemática ali que premia quando ele acerta esqueci o termo aqui, desculpa. Ele premia quando acerta e pune quando ele erra. Então, a partir de um modelo matemático desse, você tem uma técnica chamada de aprendizagem por reforço. E para isso, ele foi treinado da seguinte forma: é uma aprendizagem por reforço com intervenção humana. Então, assim que ele dá uma resposta, ele foi treinado de forma que ele desse assim, várias respostas para a mesma pergunta, e aí os especialistas humanos fizeram um ranqueamento dessa resposta. Diziam assim, qual que é a melhor resposta, qual que é a segunda melhor resposta para cada uma das perguntas. Então, ele foi treinado dessa forma com um conjunto grande de dados aí para aprender das melhores respostas. Então, essa aqui é a ideia que está por trás aí do ChatGPT. Bom, existem outros modelos de linguagem, não só o BERT-GPT. Tem surgido, cada dia, tem surgido novos modelos. Eu coloquei aqui uma relação de alguns deles. O ChatGPT, por exemplo, ou GPT, ele é muito grande e você não consegue, por exemplo, baixar e colocar num computador pequeno. Você precisa de uma capacidade de processamento grande para conseguir ter o GPT. Mas, na verdade, ele também não está nem disponível para isso. Ele só está disponível dentro do cluster de máquinas lá da OpenAI. E para acessar, você precisa acessar através de uma API, fazendo a requisição direto nas nuvens aí, para as máquinas lá da OpenAI. Então, isso acaba sendo um problema, porque isso tem um custo, você tem que pagar por isso, e além disso, você tem que transferir seus dados para eles, que para muitas empresas, por exemplo, isso aí pode ser um problema de privacidade dos dados, aí, de questão de segurança dos dados mesmo. Então, muitas empresas, né, preferem ter o seus dados nas suas próprias máquinas e treinar um modelo de linguagem desse para algumas tarefas. Então, tem surgido aí vários modelos open source, que você pega eles, os dados, o modelo pré-treinado e usa na sua própria máquina ali. Então, aí tem algumas técnicas, que esses modelos estão ficando cada vez maiores, exigindo cada vez mais capacidade de processamento. Mas existem algumas técnicas aí para você usar em máquinas menores. Então, alguns desses modelos eu coloquei aqui, um dos mais recentes aí é o Llama 2, que foi criado aí pela Meta, do Facebook, e está disponível aí para a gente usar. Bom, então é isso que eu queria falar aqui nessa palestra, dar essa noção geral aí sobre então, o que é um modelo de linguagem para processamento de linguagem natural. Obrigado aí.